O som do seu rádio. A tarde é nossa. Apresentação Elcio Ferreira. Ok, são 4h14. Estamos de volta aqui no programa Tarde é Nossa. 4h14. O Felipe está lá no Areal ouvindo e pediu uma música do Roupa Nova. Se der tempo hoje, Felipe, a gente vai te atender mandando a música para você. Mas desde já mando um grande abraço e agradecendo pela audiência, pelo carinho aí do pessoal do Areal em Ipatinga. Nós vamos conversar com o Dr. Hudson, que é professor, psicólogo, e todas as quartas-feiras está sempre conosco aqui no programa, debatendo temas importantes, né? Semana passada deixou anunciado que hoje estaríamos falando. Aliás, nós começamos a falar, vamos concluir o assunto sobre a depressão, né, Dr. Hudson? Prazer recebê-lo aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Elcio. E Elcio mesmo, né? Isso. São todas as pessoas que a gente tem contato que a gente acaba, às vezes, confundindo, né? Na correria do dia a dia. Mas, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM, a toda a sua equipe. É um prazer estar de volta. Na semana passada, por questões de agenda, eu estive aqui na sexta-feira, né, na hora do almoço, e nós começamos a discutir sobre a depressão infantil. Falamos várias questões ligadas à depressão infantil e eu disse que hoje nós iríamos discutir, dar continuidade à discussão sobre depressão, independente se ela é infantil ou se é na fase adulta, né, independente de gênero. Mas é importante considerar que, por exemplo, né, se nós lembrarmos que não só a depressão está ganhando espaço, né, como uma epidemia, e está à frente de doenças como câncer, por exemplo, está na iminência, né, de passar à frente dessas doenças maiores. Também, além de configurar como a doença do século, né, o mal do século, digamos assim, nós precisamos considerar, por exemplo, em relação aos adolescentes, quer dizer, a cada 100 pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, a cada 100 pessoas que têm depressão, 25 são adolescentes, né? Ou seja, 25%. Né? Uma a cada 4 pessoas acometidas por esse mal é adolescente, está na fase da adolescência. E isso não é um dado de se desconsiderar, muito pelo contrário. É algo de prestarmos bastante atenção, porque na realidade não adianta ficarmos aqui durante horas e horas, dias e dias, discutindo, por exemplo, sobre a questão da depressão em si. Mas é importante a gente entender os fatores que levam as pessoas a entrarem nesse estado depressivo, né? E é sobre essa questão que eu gostaria de abordar hoje, para que os ouvintes ficassem muito atentos a esses fatores ambientais. Certo. Né? Nós precisamos prestar muita atenção que nós vivemos numa época e num ambiente social e familiar de alta pressão, né? É claro que tudo isso é construído por nós mesmos, né? Mas nós estamos numa época de alto consumo, de pressão por consumo, de pressão por trabalho, de pressão por atingir determinados status sociais, né? E tudo isso ocorre de uma maneira simultânea e de uma maneira muito intensa. E as pessoas acabam não tendo tempo ou não refletindo sobre a importância de se dedicar um tempo a si mesmas. Deixa eu interromper o senhor só um instantinho. Sim. Tá? Vamos só abrir linha para Belo Horizonte, que está por telefone, a Samira Horta, Ok. para trazer informações direto da capital mineira. Alô, Samira, boa tarde. Ok, obrigado, Samira, pelas informações. Nós estamos conversando com o Dr. Hudson, psicólogo, falando sobre o tema depressão, né? Ele está falando aí sobre os sintomas da depressão, né, doutor? Sim, eu estava falando justamente da questão da ambiência, né? Da relação da ambiência com a manifestação depressiva. Certo. Então, é importante observarmos que nós estamos num mundo onde nós estamos assistindo uma série de pressões muito fortes, sem que o indivíduo possa desenvolver, sem haver estímulo para a reflexão em torno das escolhas e da resposta a essas pressões. Então, pressão por determinados tipos de consumo, por alcance de status social, né, pelo ingresso no mundo do trabalho, ou pela mudança de status no trabalho,
né? Por aquisição de títulos, né? Na sua formação e desenvolvimento, pressão familiar, né? Quer dizer, pressão social pelo casamento, por ter filhos, né? Ou por adiar o casamento, ou por adiar também a questão de constituição familiar, né? Ou seja, nós temos pressões de todas as formas hoje em dia, e essas pressões ocorrem cada vez de maneira mais precoce. E essa precocidade também ela ocorre primeiro em todos os níveis, ou seja, a depressão ela não atinge especificamente nenhuma população, ou seja, tanto populações carentes como populações que têm recursos financeiros, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, tanto de classe média quanto não de classe média, em qualquer tipo de patamar, são pessoas que estão suscetíveis, estão expostas a essa possibilidade, né? Então é importante a gente ter bem claro essa questão, para que a gente não atribua a possibilidade de depressão a determinadas questões estruturais, ou seja, a pessoa que tem um determinado nível de intelectualidade ou estudou a determinado grau está livre ou isenta dessa possibilidade. Não, todas as pessoas estão sujeitas, porque na verdade a depressão ela ocorre na medida em que o indivíduo tem a sua estima atingida, né? E ela pode ser atingida por uma série de fatores. Ela pode ser atingida por uma perda súbita, né? Na família, por exemplo, né? E essa perda súbita, esse luto que pode não ter sido bem resolvido, né? De ser bem vivenciado, né? Adequadamente, ele pode se transformar num processo depressivo, né? A questão, por exemplo, do bullying, né? Ou seja, do assédio moral nas escolas, nós já falamos sobre isso aqui, sim, né? sim. Nas escolas, no ambiente de trabalho, isso também pode favorecer o aparecimento, o surgimento, né? O desenvolvimento de estados depressivos, né? A questão, por exemplo, de perdas, perdas econômicas, né? Também podem, fracassos econômicos, fracassos de um negócio. Quer dizer, os fatores são infinitos, porque na verdade cada pessoa recebe, né, os acontecimentos, os eventos da vida de uma maneira diferente. E evidentemente que isso está muito ligado também às apostas que cada um de nós faz nos seus projetos de vida. Quando você tem, por exemplo, você divide a sua energia e as suas apostas em diversos níveis, ou seja, na constituição da sua família, nas suas relações com seus amigos, na prática de esportes, no acesso a bens culturais, no desenvolvimento do seu plano de estudo, né, no seu desenvolvimento profissional, no seu trabalho, em outros projetos. Quer dizer, quando você divide essas possibilidades, qualquer uma delas que apresente problemas mais agudos, mais intensos, você tem energia em quantidade, né, e em qualidade suficiente para suportar aquela eventual mudança de rumos, que pode não ser tão positiva naquele momento, mas ela é uma eventualidade, é uma possibilidade que você vai conseguir superar, reunir condições para superar, né? Sim. Agora, quanto menos apostas você tem, ou seja, quanto mais energia você concentra num lugar só, e mais pobre é o seu repertório de possibilidades de investimento em você mesmo, obviamente que você estará mais sujeito a sucumbir a muito além de uma eventual tristeza. Nós podemos citar, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, que tem um trabalho regular, que tem ascensão no seu trabalho, que tem investido no seu desenvolvimento, na sua reciclagem, no seu aperfeiçoamento profissional, ou seja, que tem um plano de estudo também, que tem uma programação de lazer saudável, que tem uma alimentação saudável, que tem uma prática de esporte saudável, que tem um desenvolvimento social e familiar adequado. De repente, esse alguém, essa pessoa, né,
sofre algum problema eventual no trabalho ou no seu projeto de estudo, né? Alguma coisa que faz com que ela interrompa momentaneamente ou tenha sua autoestima atingida naquela dimensão específica, seja no estudo, seja no trabalho, na família, etc. Como ela tem outras possibilidades de sustentação emocional, obviamente que vai ficar mais fácil dela superar, né? Ou menos difícil. Agora, vamos imaginar que é uma pessoa que tem a sua vida concentrada absolutamente num ponto, ou seja, no trabalho, por exemplo, né? Que praticamente não tem lazer, que não investe em atividades físicas, que não investe no seu aperfeiçoamento, que tem as suas relações emocionais empobrecidas, que tem contatos sociais também precários. Então, obviamente, quando essa pessoa sofre alguma eventualidade nesse trabalho, que é o único ponto de apoio que ela possui, ela está perdendo um único ponto de apoio. Entendi. Então, a possibilidade, né, da entrada num processo depressivo é muito grande. Se essa pessoa, por outro lado, né, aposta toda a sua energia numa relação amorosa, por exemplo, né, quer dizer, todo o seu ponto de apoio, de concentração, de investimento está canalizado somente para essa relação amorosa. O restante não tem visibilidade, não tem importância para ela, né? Se acontecer qualquer coisa que abale a sua confiança, a sua estima em relação a essa relação amorosa, obviamente que o abalo pode ser forte demais, né? Porque ela não tem outros pontos de sustentação emocional nem relacional. Entendi. Né? Então é preciso ficar muito atento, quer dizer, os pais também podem ficar muito atentos aos jovens, né? Aos adolescentes, às crianças e às pessoas em geral da família, a mudança de comportamento, né? Nós precisamos tirar essa entidade, né, da nossa vida, que é essa questão, os problemas da vida moderna, né, que virou quase uma entidade, né, que serve como justificativa para nós não prestarmos atenção no outro. Então é importante que a gente observe, né, as pessoas que prestam mais atenção no outro, que estão mais ligadas afetivamente, né, que dedicam-se também um tempo ao outro que está próximo, ao filho, ao marido, à esposa, ao irmão, quem está ali mais próximo, ele percebe, por exemplo, mudanças de comportamento significativas, né? O aumento do nível de agressividade, ou o aparecimento intenso de agressividade, né? Ou então um recolhimento muito forte, né? Que não tem explicação nenhuma aparente, né? Mudanças drásticas no apetite também, ou na maneira de se alimentar, né? Quer dizer, tudo isso faz com que acenda, né, um sinal de alerta, e a partir desse sinal de alerta nós possamos compreender ou investigar o que está acontecendo com essa pessoa, né? Por que essa tristeza está se prolongando além do esperado? Quer dizer, não é uma tristeza normal que pode ocorrer, né? Quer dizer, alguma coisa em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos, né, pode nos entristecer, né? É normal isso acontecer, essa tristeza por algum acontecimento que vai contra o que nós achamos saudável, evidentemente que nos entristece, né? Mas existe um limite para isso. Até que ponto aquilo está mudando o nosso comportamento dentro de casa e nas relações com as pessoas, precisa ser objeto da nossa atenção. Quanto mais nós estivermos atentos a isso, mais vai nos possibilitar aproximar daquela pessoa e verificar o que está acontecendo a tempo de tomar uma providência, de fazer um encaminhamento para um profissional da área de saúde, um psicólogo, por exemplo. Isso não quer dizer que todas as pessoas precisam passar para o psicólogo, né? Entendi. O psicólogo ele é recomendável quando há um nível de sofrimento, né, naquela depressão, né? Quando o indivíduo, a pessoa, está num nível de sofrimento onde ele precisa de um espaço, né, para reconhecer aquele sofrimento e reconhecer o que está acontecendo, que está provocando aquele sofrimento, e a partir desse reconhecimento, dessas reflexões feitas com o profissional, buscar saídas, né, para recompor-se emocionalmente,
né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, já volta com o psicólogo Hudson aqui no nosso programa. Nós estamos falando sobre depressão. Até já. Educadora, a tarde é nossa. Comunicando, Elcio Ferreira. Ok, de volta aqui no nosso programa Tarde é Nossa. Estamos falando sobre depressão com o psicólogo Hudson. E ele está passando um apanhado geral sobre sintomas, tratamento. E tem uma situação, doutor, que o senhor está colocando aqui, por exemplo, as crianças que estão numa situação em que os pais estão se separando e que é uma disputa entre os pais para, vamos dizer assim, para ficar com a criança. A criança pode entrar num processo de depressão em virtude dessa situação? Ah, sem dúvida, né? A separação dos pais, por si só, já pode representar uma mudança bastante sofrida para a criança. Imagine, então, uma situação onde os pais em conflito transferem todas as suas dificuldades diretamente para essa criança, ou seja, o conflito extrapola a relação conjugal para atingir as crianças. É o que a gente chama de alienação parental, né? Que é um assunto que vem ganhando as manchetes, vem ganhando mais visibilidade a cada tempo, e nós vamos discutir especificamente esse assunto em breve aqui. Mas para que os ouvintes tenham uma ideia, é muito comum você encontrar casais que estão em conflito, estão se separando, né? E que ao mesmo tempo um deles ou os dois simultaneamente fazem campanhas, né? Abordagens emocionais com os filhos de maneira a seduzi-los, de maneira a fazer com que eles comprem essa briga também, com que eles possam aderir a uma parte e ficar contra a outra, né? Então essa disputa, que é uma disputa triste, né? E que é uma disputa dolorosa, né? Ela pode trazer repercussões para o resto da vida, ou seja, a criança ela pode entrar em depressão, sim. Ela pode levar essas repercussões para o seu desenvolvimento na adolescência e na fase adulta, levar essas dificuldades derivadas dessa dificuldade que elas vão ter de compreender, né, essa situação, de ter um discernimento, né, de não se envolver diretamente nessa situação, porque elas estão em fase de desenvolvimento, representa para elas, pai e mãe, representam dimensões afetivas distintas, diferentes, né? E, obviamente, é muito confuso para elas ver as suas maiores referências emocionais em conflito e as abordando como se fosse uma campanha eleitoral, né? Então, as crianças não podem ser alvos, nem as crianças nem os adolescentes, né? Mas, infelizmente, essa insanidade está presente em muitos lares neste momento, né? Pode trazer transtornos irreversíveis para as crianças ou ainda... Irreversíveis não, mas o que eu acredito que são transtornos muito dolorosos, que podem atingir graus de profundidade que nós não podemos afirmar né, quais são esses graus. Não podemos afirmar qual a repercussão que isso pode ter, né? A única coisa que podemos afirmar é que isso não passa impune, ou seja, dizer que a criança vai passar por tudo isso e não vai ter nenhuma consequência emocional, né, acreditar em chapeuzinho vermelho. Passado por né? esse processo, é fácil diagnosticar se a criança está em estado de depressão ou não? Olha, não precisa de um psicólogo para fazer esse diagnóstico. Os próprios pais, os cuidadores, as pessoas que estão próximas às crianças e aos adolescentes, eles podem perceber facilmente quando há mudança de comportamento, se eles forem pessoas atentas, próximas emocionalmente dessas crianças. Se forem apenas cuidadores, pais que são provedores financeiros, ou seja, aquele pai que coloca a comida dentro de casa, que compra a lancheira da moda, né, o caderninho com a capa que eles querem somente, paga os estudos e nada mais, evidentemente que esse pai, quando perceber, essa criança ou esse jovem vai estar num estado depressivo muito mais grave, né, e que vai precisar de um acompanhamento muito mais complexo, né. Não é incomum encontrar jovens, adolescentes e até jovens adultos num estado depressivo, derivado de todo esse processo de desenvolvimento familiar e de praticamente abandono, né? Porque quando não é percebido desse jeito, você pode perceber também que há um certo descuido, né? Como é que eu deixo uma criança, um adolescente passar por esse processo
que é doloroso, é difícil e é visível, né? E eu só vou perceber quando está num estado gravíssimo, né? De certa forma, um estado de abandono que precisa ser observado. Eu estou até gostando que o senhor... E só concluindo, não é incomum você encontrar casos onde é necessário, ao contrário do que muitos possam pensar, intervenção conjunta entre psicólogos e psiquiatras, por exemplo, né? Porque, ao contrário do que muitos pensam, e eu já falei isso na discussão anterior, né, na semana passada, a psicologia não é alérgica à psiquiatria, né, nem vice-versa. Não há necessidade disso. Essas disputas que às vezes a gente ouve falar, isso é outra insanidade, né? Existem graus de depressão que há necessidade de intervenção medicamentosa, até porque a pessoa está num estado emocional e físico, né, de total falta de condições, né, de mobilização, de atenção para qualquer tipo de reflexão, que ela não tem condições de entrar em estado psicoterápico. Ela não tem condições de ser abordada, atendida por um psicólogo. Então, ela precisa primeiro entrar num processo medicamentoso para que ela reconstitua condições físicas para isso, para que ela entre num estado onde ela possa ouvir, onde ela possa se ouvir, né, refletir. É um estado de medicação temporário, né, que o médico vai saber, em conjunto com um profissional de psicologia, vão estipular, vão ter condições de saber o momento onde essa medicação é retirada, né? Sim. E essa pessoa vai estar, ao mesmo tempo, num processo psicoterápico também, né? Mas você ia perguntar. Exato. Eu estou aqui prestando atenção no que o senhor está falando e pensando da seguinte forma. Com relação a perceber quando uma pessoa está em estado de depressão. Recentemente eu vi uma reportagem em que uma mãe supostamente teria tido depressão pós-parto e acabado até assassinando o próprio filho. Sim. Certo? Como que, nessa questão, por exemplo, de perceber, o senhor colocou a questão da criança, né? O pai tem que estar atento para poder ver os sintomas, conhecer bem a criança ou o adolescente, conhecer bem o filho. Agora, num caso, por exemplo, onde estão o marido e a mulher, ela entrou em depressão pós-parto, e que o homem não tem essa sensibilidade para perceber. O ideal é quando uma mulher, por exemplo, ela passa por um parto e ganha uma criança, que ela procure um psicólogo para poder fazer alguma orientação, conversar a respeito. Como é que funcionaria isso, doutor? Olha, na depressão pós-parto, o próprio acompanhamento com o médico, né, dessa gestante, se for um acompanhamento adequado, né, obviamente ela relata para esse médico ou médica o que ela está sentindo, porque, na realidade, os profissionais de saúde, eles são preparados, ou deveriam ser, né, boa parte tem essa sensibilidade de entender que nós não somos só corpo, né? Nós somos corpo e também somos mente, né? Nós temos todo um emocional influenciando e sendo influenciado nessa relação simbiótica entre mente e corpo, né? Então, obviamente, que uma gestação, ela transforma, ela modifica, e cada pessoa recebe a gestação e ela se manifesta emocionalmente de uma forma diferente, né? Então, as manifestações da depressão pós-parto, essa gestante, ela vai relatar as suas dificuldades, as suas percepções, as suas formas, à medida que ela estiver com o médico, né, que ela estiver com um profissional que considere, e para isso as gestantes que estiverem me ouvindo precisam prestar bastante atenção em como o seu médico a trata, né? Ou seja, como é que ele a recebe do consultório, como é que ele trata as questões não só de desenvolvimento da gestação, sim, mas como é que ele aborda as questões emocionais ligadas a essa gestação. Perfeito. Porque a partir do momento em que ele aborda essas questões, a partir do momento que ele abre espaço de escuta, ele vai ter condições de perceber se há algum sinal fora do esperado nesta relação entre a mãe, né, e o seu processo de gestação, né? Se houver esse sinal, obviamente, esse médico, sendo um bom médico ou médica, irá encaminhá-la também para um atendimento psicológico, né,
que tenha como característica fundamental acolher essas condições, né, muito especiais, e preparar, né, tanto ela quanto o parceiro, o pai, né, para essa situação muito especial. Perfeito. São 16 horas e 44 minutos, 4h44 na sua tarde. Nós vamos para mais um intervalo. Já já a gente volta para as considerações finais. Dr. Hudson, estamos falando sobre depressão aqui no programa Tarde é Nossa. Até já. Rádio Educadora M. O som do seu rádio. A tarde é nossa. Apresentação Elcio Ferreira. Ok, né? Estamos chegando já ao finalzinho aqui do nosso programa hoje, né? Estamos conversando com o Hudson, falando sobre depressão, né? E é interessante que se formos aprofundar realmente sobre o assunto, nós teríamos assunto aqui para ficarmos aqui horas e horas conversando sobre a depressão, né? Sem dúvida. E eu estou até lendo aqui no site aqui, eu vou até fazer uma propaganda do Dr. Drauzio Varela a respeito, tem vários tópicos sobre a questão da depressão. Ele coloca aqui, Hudson, fatores de risco para a depressão. História familiar de depressão, você já colocou isso aqui muito bem, né? A idade mais avançada, episódios anteriores de depressão, parto recente, que acabamos de falar agora com relação à depressão pós-parto, né? Acontecimentos estressantes e um que eu acho que nós não abordamos aqui ainda, se a gente tiver abordado, se me perdoe, mas é a questão da dependência de droga. A pessoa que é dependente de droga pode ser um fator ligado à depressão? Olha, quando nós lidamos com uma sociedade de excessos, né? Com muitos símbolos ligados a consumo e status, né? A busca desenfreada por alcance de determinados lugares de destaque. Se você não está naquele lugar, você está fora do grupo, né? E isso pode causar nas pessoas uma angústia crônica, uma dificuldade terrível, né, de se reconhecer, apesar de não fazer, às vezes, parte daquele grupo X ou Y. Certo, né? certo. Mas, e ter a sua autoestima abalada, muitos, por uma série de fatores, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando sobre eles, eles podem recorrer como possibilidade, uma tentativa, né, de fugir dessa situação ou de lidar com essa situação através do álcool, né? Através da droga. É possível, né? Isso é uma possibilidade. É claro que o assunto drogas ele é muito mais complexo do que isso. O acesso e o lidar com o álcool também é muito mais complexo do que isso. Mas é um dos fatores, né? E evidentemente que isso gera consequências. E evidentemente a gente sabe muito bem que a consequência depois do abuso, né, do uso dessas drogas e do próprio álcool, ele traz um momento, né, de baixa geral, né, de dificuldade geral. E quando se fala em drogas, evidentemente você tem uma série de outros fatores também neuroquímicos, né, que são afetados, né, e que, uma vez que a pessoa tem um encontro com a realidade após o efeito disso aí, você tem todo um desencadear de outros problemas. Quer dizer, o encontro com a realidade torna-se mais insuportável ainda, que é a ressaca, né? Que é aquela hora que o efeito passa e que aí vai gerando o quê? A dependência, ou seja, o efeito passa, o insuportável chega e eu não tenho espaço para lidar com esse insuportável, enfrentar esse insuportável e superá-lo e torná-lo suportável, né? Então o que eu faço? Eu busco de novo um alívio. O meu alívio, né, que eu por alguma via aprendi, foi qual? É o álcool? Então eu vou atrás do álcool. É a droga? Então eu vou atrás da droga, né? Quer dizer, é alguma forma que eu vou encontrar de alívio. Agora, o que nós precisamos fazer? Qual é o caminho? Um dos caminhos é procurar, na realidade, criar espaços onde as pessoas possam, na verdade, o que a gente vem acompanhando, é falta de espaço das pessoas refletirem sobre todos esses movimentos que nos pressionam e que nos colocam numa situação, muitas vezes, de uma angústia insuportável, uma angústia além do que nós podemos suportar sozinhos, ou seja, às vezes nós precisamos
compartilhar essa angústia, discutir sobre ela, falar sobre ela, perceber que não estamos sozinhos, né? E perceber que há caminhos alternativos para toda essa pressão que existe, certo. e que existe vida inteligente fora desses espaços rotulados, intitulados, celebrados, né? Às vezes pela mídia, pela propaganda ou por outros grupos, né? Quer dizer, eu posso seguir outros caminhos saudáveis sem que isso represente um sofrimento insuportável para mim. Agora, eu preciso ter espaço para discutir isso, porque eu sou um ser humano. E como eu sou um ser humano, eu preciso me relacionar com o outro, eu preciso me identificar com o outro, eu preciso, nessa identificação, discutir com o outro, né? E descobrir em mim mesmo elementos com os quais eu me identifico no outro e vice-versa, e a partir daí criar os meus próprios conceitos. Então eu preciso de tempo para isso, eu preciso de espaço para isso, e nós estamos subtraindo isso do nosso dia a dia. Nós estamos subtraindo tempo em nome da dita modernidade, da vida moderna. Nós estamos subtraindo tempo de relação com o outro, tempo de reflexão sobre nós mesmos, estamos subtraindo espaços de discussão, estamos correndo da reflexão, eles estão nos ensinando que a maneira de ser feliz, a promessa do paraíso na terra, né, é correr da angústia. Então eu corro da angústia, eu não reflito, e para isso eu me dedico às compras excessivas, eu me dedico ao excesso de festas, ao excesso de consumo de bebida, ao excesso de tudo, ao excesso de sexo, ao excesso de tudo, né? E tudo em excesso é complicado, porque eu faço isso em excesso do prazer, mas eu não me dedico a nenhum assunto que é importante para o meu crescimento, a profundidade, porque esse excesso a qual eu me dedico é justamente para fugir da profundidade do meu desenvolvimento. Então, para isso eu fico na superfície, eu fico sempre na superfície. Só que esse excesso acaba não fazendo com que eu realmente me restabeleça, que eu realmente me reconheça, né? Ele é muito superficial, ele é muito efêmero, ele acaba o efeito muito rápido. E quando ele acaba o efeito, eu fico sem chão, eu fico sem teto, eu fico sem paredes, eu fico sem referências, né? Eu fico sem repertório. Aí eu volto a me encontrar com a realidade. E aí o ciclo todo se repete, né? Entendi. E é aí que as pessoas, entre outros mecanismos, né, que evidentemente que na rádio, na televisão, a gente não tem tempo para explicar tudo isso, né, mas é através de mecanismos como esse, por exemplo, é que o ciclo vai se repetindo e a pessoa vai mergulhando num vazio, né, que vai chegar um momento que nada irá preencher. O que hoje, aparentemente, uma garrafa de cerveja preenche, uma saída, uma fugida da faculdade à noite para o bar, ao invés de estar estudando, né? Quer dizer, o fato de eu parar todos os dias no bar para beber, né? E chegar em casa e não ter tempo para minha família, né? Quer dizer, o fato de eu, a qualquer momento que eu tenho qualquer dificuldade, eu me lanço nas compras, que é mais fácil. Quer dizer, vai chegar um momento que esses artifícios, a droga que eu consumo, né, para tentar aliviar a minha dor e o meu sofrimento, o meu encontro com a realidade, quer dizer, vai chegar um momento que esses artifícios não serão suficientes. Sim. Né? Esse vazio vai criando uma cratera tão elevada que vai chegar um momento que, por mais artifícios que eu crie, eu vou ter esse encontro com a realidade inevitavelmente. Perfeito. Então, evidentemente que nós precisamos ter muito cuidado na nossa família, nas escolas, né? Ou seja, todos os espaços estruturados, no trabalho, certo, as empresas certo, precisam criar esses espaços, né? E os psicólogos podem ajudar muito nessa busca, né? Nessa estruturação desses espaços, onde as pessoas possam se dedicar a falar de si, dos seus problemas, né? Elas possam criar momentos onde elas possam compartilhar, né? Nós não podemos subtrair da nossa vida o afeto. E nós estamos fazendo isso achando que isso é normal. Nós estamos substituindo o afeto por coisas, né? Por coisas ou experiências que não são afetivas. São experiências de prazer, mas que não são afetivas efetivamente, né? E isso tem um preço, né? Verdade.
E como o nosso tempo está praticamente esgotado, né? Evidentemente que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, inclusive na semana que vem, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é o luto, né? A perda e o luto. E como isso repercute nas possibilidades de estados depressivos ou nas possibilidades também de desenvolvimento e de recuperação da autoestima. Ok, né? Beleza. As pessoas que quiserem falar com o senhor, como é que fazem? O telefone da clínica é 3824-7624. 3824-7624. Exatamente, pode falar com a Ayala. Aí ela está lá prontinha para atender. Prontinha para atender. Falar nisso, mandar um abraço para ela lá, né? É isso mesmo. Então tá. Hudson, obrigado aí. Quarta-feira da semana que vem, o senhor está de volta. Com certeza, na quarta-feira, dando tudo certo como vem dando, né? Na quarta-feira estaremos aqui de volta falando sobre esse assunto, que é um assunto pesado, mas que é importante, faz parte da nossa vida. Isso. Né? Quando o senhor falou mais cedo para mim aqui do programa, falou assim, depois semana que vem vamos falar sobre morte. Eu falei, nossa senhora, meu Deus. E é importante que as pessoas eu até disse que a entendam. única certeza que nós temos é essa, né? Mas é importante que as pessoas entendam que nós vamos falar não só da morte física, né? Existem várias formas de morrer e de perdas, né? Então, existem várias formas de luto. Quando você perde um trabalho, é a morte de um processo, né? Entendi. Quando você muda, por exemplo, inclusive eu estava comentando com você aqui agora, às vezes uma criança ou um jovem pode entrar no estado depressivo por uma mudança de cidade, uma mudança de escola, né? Que ele não soube ou não teve... Ele não foi preparado para isso. Não foi preparado para isso e está com dificuldade de lidar com isso. E se ele não receber a atenção adequada, né? Se não houver um preparo, ele pode entrar num estado depressivo. Então, as pessoas precisam entender que não é só as questões óbvias que podem nos levar a uma dificuldade intensa. Questões sutis que para você pode ser uma coisa facilmente superável, para mim pode não ser e vice-versa. Perfeito. Então, por isso, a nossa atenção redobrada sobre o comportamento das pessoas que fazem parte do nosso espaço afetivo. Ok, obrigado, uma boa tarde para o senhor. Obrigado e uma boa tarde a todos.